Boa noite, e para quem vê o vídeo amanhã de manhã, bom dia, e para quem vê o vídeo, uma boa tarde. Tô fazendo esse vídeo hoje no dia 8 de outubro, o jogo do Fluminense contra o América Mineiro amanhã, dia 9 de outubro, pela rodada número 31. Tô fazendo o vídeo hoje porque hoje de noite não terei muito tempo livre. Hoje é sábado à noite. E vamos falar, antes de falar desse duelo do Fluminense contra o América Mineiro, vou falar de algumas notícias do Fluminense que aconteceram durante essa semana. Por exemplo, Gabriel Teixeira, o Grêmio tem interesse em adquirir. Vou falar de uma outra saída, final do ano, do Matheus Martins. Principalmente os jornais italianos dizem que a negociação é bem avançada já. E é bom lembrar que o Luiz Henrique estava negociado em dezembro, janeiro, e só viemos saber meses depois. Certamente já deve ter algum pré-acordo. Outra relação em relação ao John Arias, uma dívida ali, que parece ser uma dívida alta, mas é uma dívida pequena, que está no prazo de pagamento, que é mais ou menos, você tem uma dívida no cartão, vamos supor, novembro não chegou, você tem essa dívida para pagar, então é uma dívida bem controlável. E também falar que Marcelo Souto vai se candidatar pré-candidato e deve ter apoio de Pedro Antônio. Só essas notícias. E além de outras notícias, eu podia falar da rodada, dos outros times que vão jogar. O que adianta falar dos outros times se o Fluminense não fizer seu dever de casa? Que é muito necessário que o Fluminense faça o seu dever de casa diante do América Mineiro, jogando em casa. Não deve ter um grande público, no máximo talvez uns 30 mil. Acho que a torcida do jogo do Atlético Mineiro fica desanimada sim. E vamos falar da possível escalação do Fluminense. A tendência do time do Fluminense que vai enfrentar o América Mineiro amanhã. Jogo às 18h30. Ou 18 horas. O time vai ter Fábio, Samuel, Nino, a volta de Manuel. Enfim, não teremos Felipe Melo, que está muito mal em campo. Pode ser uma liderança, mas fisicamente já parece que a idade chegou. E na lateral esquerda teremos uma dúvida: Caio Paulista ou Cristiano. O meio campo deve ser formado por André, Martinelli e Ganso. E a dúvida é no setor mais ofensivo. Arias é certo, o Germancano é certo. E a dúvida se teremos Natan jogando mais no meio campo ou Matheus Martins jogando pela ponta direita. Também inverte um pouco com a área, mas só precisa ter mais pela direita. Essas que são as dúvidas do Fluminense. Na minha opinião, acho que no Matheus Martins existe muita pressão sobre o jovem jogador. Eu acho que ele tem sua qualidade, o jogador ainda em evolução. E talvez assim, Natan Ganso é interessante. Só que no último jogo o Diniz comete um erro, que é você saber que no segundo tempo você tem Ganso e Natan, eles vão sentir o segundo tempo fisicamente. E aquele momento de você vai ter que substituir eles logo no início, porque você pode ter a melhor qualidade de passe de bola, pode ter um passe melhor, pode, mas você perde a marcação da saída de bola, você perde uma velocidade, perde o poder até da recomposição, quando você tem Ganso e Natan juntos. No segundo tempo, no primeiro, acho bom, mas no segundo vejo que você perde essas características. E aí a dúvida também é entre Caio Paulista e Cris Silva. Eu iria de Cristiano mais pela função, mas Cristiano é aquela unanimidade. A questão assim, é o decorrer do jogo, as loucuras que a vezes o Diniz faz. Que todo jogo, independente de estar ganhando, perdendo, empatando, ele tem que arrumar um jeito de botar o Felipe Melo. E até saiu uma notícia no site do Globo Esporte, do GE, falando do Fluminense, que a maioria das improvisações que o Fluminense faz não tem dado certo, sobretudo com o Felipe Melo. Talvez seja o momento do Diniz entender que talvez fica imitando um jogador que não é da sua posição de origem, não vai dar certo como deu certo com o Caio Henrique. O Fluminense, por exemplo. No Palmeiras, ele tentou. No Palmeiras, no Atlético Paranaense, ele tentou pegar Rafael Veiga, que hoje está no Palmeiras, e botar de lateral direito e não deu certo. Então vejo que o Diniz vai ter que ter essa leitura de jogo. E outra coisa, o América Mineiro é um time que vai jogar fechado, vai jogar por contra-ataque. É que o Fluminense pode estar ganhando de 1-0 e tomar um gol de empate. Não fazer aquela loucura que ele fez contra o Atlético Goianiense, que é sair botando um monte de atacante. Que o resultado provavelmente vai ser o que aconteceu contra o Corinthians, que tomou mais 2 gols. O resultado vai ser o que aconteceu com o Atlético Goianiense, que você tomou outro gol. Que você,
time que se leva pro desespero. Em relação ao América Mineiro, do treinador Wagner Mancini, incrivelmente, mesmo que o Wagner Mancini tenha um histórico de ser rebaixado com alguns times, ele sempre consegue ter triunfo sobre o Fluminense. O América Mineiro vem de uma derrota em casa pro São Paulo, por 2-1. Porém, não é um time ruim. Esse time do América Mineiro tem suas qualidades, sim. Tem uma defesa com bastante qualidade, com Maidana e Éder. Uma defesa que tem altura, que o Fluminense vai ter que tomar cuidado. Uma defesa que pode talvez até ajudar na jogada aérea. E onde é um ponto fraco do Fluminense. Sem contar a parte ofensiva, que podemos tomar que não tenha lei do ex. Porque Everaldo, que jogou no Fluminense em 2019, faz parte desse time do América Mineiro, que tem no ataque Felipe Azevedo e Mastriani. Me explicando para jogar um jogo equilibrado. Eu acho que o Fluminense tem essa vantagem, mas é um jogo que o Fluminense vai ter que ir cuidado. Porque o América Mineiro tem qualidade, o América Mineiro não está brigando por uma possível G8 de Libertadores. Não é à toa, é um time que se classificou da última vez para Libertadores, também na pré-Libertadores, chegando à fase de grupos, coisa que o Fluminense não conseguiu fazer. E olhando, é um jogo que o Fluminense vai ter que ter cautela. E sobretudo, a gente vai ter que entender que tem uma hora que não precisa botar o Felipe Melo. Se tiver empatando no segundo tempo, você não tem que fazer a loucura de sair botando um monte de atacante de uma vez. Se for botar um monte de atacante, não vai deixar o time ofensivo. E deixa o time, às vezes, desorganizado. Então o Fluminense vai ter que ter cautela. A chance de título é só simbólica mesmo. A dúvida agora é em qual rodada o Palmeiras vai ser campeão. Porém, para o Fluminense é muito importante se classificar para a fase de grupos de Libertadores, para não ter o que aconteceu esse ano, cair numa pré-Libertadores. Até para você garantir o dinheiro da fase de grupos logo. E também terminar o melhor possível nesse brasileiro. Se você termina em segundo, você ganha uma pressão de 31 milhões de reais. Se você termina em sexto, você ganha 24 milhões. Uma diferença que você já paga um mês de salário. Desejar um bom jogo e um bom final de semana a todos.